Prevejo um ano de muita aposta na transformação digital, na capacitação das empresas e na otimização dos processos. Acho que esse que é o caminho fundamental e, mais uma vez, acho que os portugueses e os líderes das PMEs portuguesas vão demonstrar a resiliência que têm. Alexandre Meireles é atualmente o presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários. Nasceu em Amarante em agosto de 1981 e licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica no Porto. Depois do início de carreira mais tradicional, dedicou-se ao empreendedorismo e considera que se aprende mais com o fracasso do que com o êxito. É também pai de 2 filhos a quem diz querer dar essa liberdade de errar. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro, na geração dos livros ambiciosos e sonhadores. Há vários tipos de pessoas num jogo de monopólio. Uns passam as rondas iniciais a gerir a mesada, alguns voltam mesmo à casa de partida. Há os que se atiram às zonas mais caras do tabuleiro, como o Rossio ou a Praça da Liberdade. E depois ainda há os outros, os visionários, rebeldes, os génios incompreendidos. Pessoas que, através da criatividade e determinação, demonstram uma capacidade extraordinária para se desafiarem, para deixar marca. Como Bill Gates, como Steve Jobs. Na BMW celebramos o espírito de iniciativa e temos vindo a ser pioneiros em tecnologia e inovação. Recentemente, até anunciámos um carro que muda de cor só com um toque num botão. A sério? É que também nós na BMW temos um espírito de missão. Estamos focados nas pessoas e no que elas realmente precisam para ir mais longe. Somos empreendedores da mudança, com uma visão atenta sobre o essencial e sobre tudo o que somos capazes de fazer para criar novos caminhos. Sempre juntos. BMW, pelo prazer de conduzir. Olá Alexandre, muito bem-vindo a este podcast. Muito obrigado, um gosto enorme de estar aqui. Alexandre, tendo em conta esta minha breve introdução, como é que nós ensinamos aos nossos filhos que errar faz parte da vida quando nós somos, digo eu, enquanto seres humanos, formatados exatamente para o contrário? Eu acho que aqui, hoje em dia, e no meu exercício de pai, que acho que é o exercício mais importante que eu tenho na vida, meus filhos têm 9 e 10 anos, e eu procuro sempre, quando lhes passo a mensagem... 2 rapazes? Um rapaz e uma rapariga, o Francisco tem 10 e a Margarida tem 9, portanto um no 5º ano e outro no 4º. E eu procuro sempre que eles, quando vêm ter comigo, ou com as notas, ou com alguma coisa que fazem, que se sintam, que façam bem ou mal, mas que se sintam responsabilizados por aquilo que estão a fazer, mas que sintam acima de tudo que se estudaram, por exemplo, e tiveram uma boa nota, ou se estudaram menos e não tiveram uma nota tão boa, que percebam exatamente qual é o impacto que isso tem e como é que isso os faz sentir. E aí exploro sempre e tento sempre dizer que é muito importante que eles tentem ser aquilo que vão fazendo e que experimentem coisas na vida. Acho que nós vivemos numa sociedade que julga muito. Esta cultura das redes sociais, o julgamento muito rápido, não é? Quando as pessoas põem qualquer coisa na rede social, são imediatamente julgados. Os nossos filhos hoje em dia estão muito expostos a todas as plataformas de rede social, e tento acima de tudo também passar-lhes a mensagem de não julgar. Ou seja, quando vêm ter comigo neste caso, e penso com a família é o que tentamos sempre fazer, mas eu mais concretamente quando vêm ter comigo com alguma coisa que eles fizeram mal ou que tentaram ter uma experiência que não correu menos bem, seja numa nota. Hoje em dia também não, quando são pequeninos, não há assim grandes coisas que correm mal, mas alguma asneira que fizeram, é tentar explicar o que é que eles fizeram e o porquê, tentando sempre não julgar muito a eles, dizer sempre que independentemente disso eu gosto deles, sempre a coisa que eles fizeram é que é errada e não estou a julgar a eles enquanto mini pessoas, chamemos-lhe assim. Tu promoves essa autonomia, é uma autonomia que tu promoves também no dia-a-dia. Por exemplo, a escola em que eles frequentam também promove essa autonomia. Escolheste a escola por essa mesma razão? Sim, em parte com um programa que eu sentia que era mais... se calhar mais autónomo. Eu penso muitas vezes, eu vivo a 5 minutos a pé da minha mãe, e uma grande diferença que eu sinto da minha geração agora para os meus filhos é que eu se calhar não os deixo ir a pé,
fico preocupado deles irem a pé de minha casa para a casa da minha mãe. Eu, quando tinha 10 anos, vinha a pé da escola. Se calhar também cresci numa cidade, como disse, Amarante, mais pequena do que o Porto, mas vinha a pé da escola para a casa da minha mãe. Portanto, eu acho que eu tento dar-lhes alguma autonomia, faço também esse exercício, acima de tudo muito na questão da tomada de decisão que eles fazem, e perceber que o impacto do que eles fizeram tem um impacto. Se eles não estudaram, não têm que ficar tristes eu vou dizer estudar com a nota que tiveram, porque de facto não trabalharam para isso, e portanto devem perceber que não trabalharam e perceber o que é que os faz sentir mais felizes, se é a boa nota ou se é ter, eles felizmente também não têm más notas, mas é ter um bom ou muito bom, e o que é que faz? A escola, sim, acho que é sempre uma escolha importante. Eu pergunto isto porque de facto preocupas que os teus filhos, neste caso, tenham também uma maior capacidade de fazer as coisas por si próprios e pensar por si próprios. É uma coisa que eu me preocupo muito, que eles tenham a capacidade de tomar decisões, mais no futuro, não? Ainda são pequeninos, como eu digo, mas que ir preparando para a tomada de decisão e para as consequências de qualquer tomada de decisão que eles vão tendo na vida. Os teus pais também te ensinaram assim? Sim, acho que sim. Acho que me ensinaram a ter consequências na vida das coisas das decisões que vamos tomando. Fizemos tantas coisas erradas, mas nunca me julgaram. Acho que esse é o ponto importante. Sempre estiveram lá para me dizer: olha, fizeste errado, mas tens aqui o teu ponto de abrigo. E é isto que eu tento fazer um bocado. Vou tentar, porque acho que agora ainda é um exercício muito fácil de fazer com eles, que eles são muito pequeninos, mas que vou tentando passar. Acima de tudo, quando fizeres alguma coisa errada é preciso perceber, mas está aqui o teu ponto de abrigo, e a vida é feita de más escolhas, e acho que é isto, não é? A vida é feita de boas e más escolhas, e as pessoas uma pessoa que faz uma coisa má não é obrigatoriamente uma má pessoa, assim como uma pessoa que faz uma coisa boa não é uma boa pessoa, e acho que este modelo é importante para eles irem percebendo, irem experienciando, irem tomando decisões, e acima de tudo serem o mais autónomos possível não terem medo. Acho que vivemos num mundo, temos muito medo do julgamento do outro, e portanto acho que isso é importante passar-lhes essa mensagem. Como é que foi crescer nos anos 80 em Amarante? Como é que foi a tua vida até aos 18 anos? Foi bom. Eu acho que sou um privilegiado nesse sentido. Cresci numa família que me proporcionou todas as condições para eu ser empreendedor e para eu ter a educação, quer a nível de escola e de faculdade, quer a nível cultural, chamamos assim, para que eu depois pudesse desenvolver as minhas capacidades e a minha vida enquanto empreendedor. Foi uma vida que eu diria normal, sempre com muitos amigos. Eu gosto muito de estar com os amigos. Há pouco tempo voltei lá a ter um almoço e faço questão de ir sempre que posso estar com os meus amigos. Aqueles amigos que fazemos com 10, 11 ou 12, aqueles amigos de crianças. Ficaram esses? Ficaram, e hoje não tanto quanto... A sede da empresa continua a ser lá, portanto eu vou lá com alguma regularidade. Neste âmbito mais de brincadeira e de convívio, não tanto quanto gostava, mas houve um amigo meu que fez anos, eu organizei-me e consegui ir lá almoçar e fico contente. E portanto foi crescer a jogar videojogos, a passar tempo com os amigos, a sair à noite. Tive o que eu digo que me proporcionaram foi uma juventude, infância/juventude já culturalmente, tive a possibilidade e o privilégio de viajar bastante com a minha família, que eu acho que isso é outro tema que é muito importante para as crianças. Onde é que tu ias? Onde é que vocês iam? Nós fazíamos viagens mais lúdicas, ou de praia, ou também mais tarde de neve, mas também fazíamos algumas viagens. Eu lembro, por exemplo, no 7º ou 8º ano, eu acho que isto é tão importante para as crianças. Quando estudamos o Renascimento, eu tinha acabado de ir à Itália, portanto eu sabia quase tudo sobre o Renascimento, não porque me ensinaram, mas pela coisa boa que a cultura nos traz e pelas experiências que a viagem e que o mundo traz. E eu acho que isto que é importante. Também é uma coisa boa desta geração de 80, não é? Tivemos a possibilidade era uma boa fase de viajar e de conhecer novas culturas. Foi um país a abrir-se ao mundo. Tens viajado com os teus filhos? Também fazes? Sim. Sempre. Isso faz parte. Quando é que foi a vossa última viagem? Foi à neve na passagem de ano. E agora temos E eles gostam? A minha também foi para casa à neve. Foi a primeira vez que eles foram e eles adoraram. A neve nevou no dia 31, foi um nevão daqueles que eu já não via há algum tempo, e eles adoraram. E faço sempre questão de... Nós fazemos normalmente, tentamos sempre possível uma parte cultural. Depois ali no inverno este ano fomos a primeira vez à neve. Normalmente até vamos mais fazer praia,
e eles gostam muito de estar. Eu faço questão também de tentar deixar o telemóvel e as questões profissionais de lado e passar tempo de qualidade com eles. É eles. importante dar esse exemplo. Eu acho que a educação, tu educas pelo exemplo também. Educo e claramente falho, e é preciso dizer aqui, começa a falha do percorrer de telemóvel, persegue-nos aqui um bocado a nossa vida. E aí, quando eu olho para a minha função de pai, onde eu acho que devia ser mais exigente e que claramente não tenho conseguido, é na questão da gestão que os meus filhos fazem dos iPads e dos tablets e das redes, não é redes, dos aparelhos, porque eu também muitas vezes não dou o exemplo, e é mais difícil quando não damos o exemplo que eles nos sigam. Os meus filhos são pequeninos, mas estão numa idade em que começam a dizer: pai, mas tu também estás a dizer, mas também não estás a fazer. E portanto isso desarma-me logo enquanto desarma um bocado, não é? Mas enquanto educador, e aí claramente eu não tenho feito o caminho que eu acho que devia ser feito, mas pronto, faz parte. E aos 18 anos sais de casa, sais do ninho, vais para o Porto fazer engenharia eletrotécnica. Certo. E como é que foi a tua experiência de sair de casa, viver sozinho? Como é que foi? Bom? Correu bem? Correu muito bem. O meu pai já vive no Porto, porque fruto da segunda relação que o meu pai teve, e que eu tenho uma irmã. Mas eu só vivi ali em casa do meu pai muito pouco tempo até ter a minha casa pronta. Depois a minha mãe também comprou casa no Porto e eu vivi. Acho que foram os anos foram os melhores anos, acho que eu. Não sei se se pode dizer assim. A minha mãe tinha uma coisa. A minha mãe conta-me sempre uma história que eu, quando era pequeno, perguntava-lhe sempre qual é a melhor idade. E a minha mãe sempre me disse que é a idade em que nós estamos atualmente. Eu não sei se concordo muito com isso, confesso, mas acho que aquela parte da universidade foi uma descoberta também, uma nova cidade, novos amigos, que também ainda hoje são meus amigos, e que tento sempre que possível ver futebol com eles ou juntar-me com eles. É mais fácil porque vivemos na mesma cidade. Mas foi uma fase muito boa de descobertas, de fazer amigos, que é o que eu mais gosto, e de criar relações, que acho que é o que eu gosto muito de fazer. E depois vais trabalhar logo a seguir, acabares o curso, para a Motengil. Sim. Ficas 2 anos na Motengil, tinhas tenho que ler isto, eras Energy Division Coordinator. Sim. Exatamente, é isso? É. E passado 2 anos disseste que qual é que foi a reação, que não era para ti, qual é que foi a reação dos teus pais? Eu antes fiz só uma viagem. O meu tio vive em Nova Iorque, trabalha na área da restauração, e eu fui passar meio ano. Antes ou depois da Motengil? Antes da Motengil. Okay. Não foi bem meio ano, foi na altura em que apareceu a gripe A, em 2008, 2009, agora estou perdido, 8 ou 9. E eu era para ficar 6 meses, mas depois meus pais, a partir do 5º mês, quando aquele surto rebentou, ligavam-me todos os dias: tens que vir embora, tens que vir embora. Eu vim um mês antes embora, mas foi uma experiência que eu gostei, que me deu a conhecer também a restauração e algumas coisas que a cidade tinha. Na Motengil são 2 anos, eu acho que também muito fruto já que fiz o curso de engenharia, vamos experimentar, mas rapidamente perceber que não é bem aquilo que eu fiz. Engenharia eletrotécnica, as máquinas respondem quase sempre da mesma forma, e portanto não tinha ali aquele entusiasmo de trabalhar na área. Foi acima de tudo um ponto importante para mim a questão da disciplina, de ter uma hierarquia, de ter um chefe, chamamos assim, e de ter que cumprir horários, de ter que cumprir mesmo coisas que eu se calhar não gostava de fazer, tinha que as fazer porque era um projeto que eu não preciso entregar, ou seja o que for. E portanto, nesse sentido, trabalhar num grupo tão estruturado e tão profissional como a Motengil foi bom. Deu-me se calhar essa capacidade, e pronto, e perceber também que não era muito bem aquele caminho. Perguntavas a questão da reação. É sempre difícil, não é? Os pais acham sempre que vêm ainda daquela geração em que trabalhar num grupo grande era condição de segurança na vida, não é? Portanto, tínhamos um trabalho para a vida toda com segurança, e portanto foi uma decisão difícil. Eu acho que aí demorou. A decisão foi sendo amadurecida na minha cabeça e foi sendo falada. Foi uma decisão, como todas as grandes decisões que fomos tomando, a decisão solitária, chamamos assim, da minha parte, mas que depois tive o apoio dos meus pais e da família. Lá está, mais uma vez, diziam-me todos que se calhar não era a melhor ideia sair, porque não havia nada que eu ia fazer, mas depois de tomada a decisão, lá estiveram para me apoiar. Não ficaste com o bichinho de querer voltar para o estrangeiro? Ou seja, aqueles 6 meses em Nova Iorque, que imagino que devem ter sido tão bons como os teus 5 anos de curso de engenharia. Sim, mais 5, infelizmente. mas ficaste com esse bichinho de querer voltar para o estrangeiro, ou achas que foi suficiente?
Não sei se por ter crescido numa cidade pequena, com as coisas boas que tem, mas sempre tive aquela coisa que eu gostava de viver numa cidade grande. Depois os meus tios desde 80 que foram para os Estados Unidos e portanto tinham uma vida já perfeitamente estável. Ligados à restauração, não é? Sim, o meu tio tinha uma cadeia de restaurantes em Nova Iorque. O António Bourdain era o chefe de cozinha dele e portanto foi uma coisa que o meu tio, o American Dream, não é? Le Marais, é esse? Esse é o Le Marais, o Leal antes, que é a cadeia que ele depois vende, e depois o Le Marais que ainda hoje o meu tio tem. E portanto foi um processo bom, porque estava completamente enquadrado numa casa familiar em Nova Iorque, portanto, e estava completamente seguro. Não houve aquela. Eu nunca fui muito. Tinha sempre alguma dificuldade em passar tempo sozinho, gostava sempre de estar com os amigos e foi um ótimo exercício para mim essa parte, mas nunca fui assim muito aventureiro nessa área de ser mochileiro e ir pela Ásia ou pela América do Sul fora sozinho. No restaurante foste servido às mesas? Sim, isso fui. Não, Busboy, que ainda é o mais baixo de todos que existe. É importante também, sim, foi. Como exercício de humildade, pergunto eu. Sim, foi importante, é óbvio que enquadrando que estava com uma segurança familiar grande, não foi como ir para um sítio onde não tinha segurança nenhuma e portanto todos os dias chegava a casa num ambiente familiar e mais uma vez a importância que a família teve na minha vida e das condições que me proporcionou. Chegava todos os dias num ambiente familiar, mas gostava muito, confesso que gostava muito de ir com o meu café na mão e com o meu bagel no metro a sentir-me um bocadinho nova-iorquino. Acho que foi uma experiência ótima. Mais uma vez conheci pessoas completamente diferentes do que eu estava habituado, de outras culturas, outras experiências. Ficou sempre aquela ideia de que depois a vida, principalmente profissional, também familiar, acima de tudo, quando voltasse à academia, gostava muito de ir lá, não sei, fazer qualquer coisa, depois nunca se proporcionou. Talvez um dia se venha a proporcionar, voltar e se calhar a estudar, que é uma coisa que eu tenho pensado em voltar, e talvez se proporcionar eu gostava. E depois em Nova Iorque tiveste também, foi nessa altura que tiveste a ideia dos New York Sliders, não é? Tanto que de importar esse conceito para Portugal. Como é que surge uma ideia dessas? Foi de repente ou foi amadurecendo? E já agora, quer dizer, explicar também aqui aos nossos ouvintes o que é um New York Slider. Os sliders são os mini hambúrgueres, não é? Nós tínhamos um conceito que eu desenvolvi com o meu pai, em que fazíamos 3 mini hambúrgueres diferentes, as pessoas podiam escolher várias combinações, serem os 3 iguais ou 3 diferentes, era essa a parte que eu achava interessante. Os sliders era porque quando eu estive em Nova Iorque em 2008 ou 2009, comia-se muito, não é? Nós íamos, eu não trabalhava nem ao sábado nem ao domingo, porque o restaurante do Le Marais é kosher e portanto fecha sexta-feira à noite e sábado e domingo, e portanto o sábado era quase o meu momento em que eu ia sempre comer um slider sozinho e depois ia dar as minhas voltas pela cidade. Foi uma coisa muito boa. Deixei de fumar em 2009 em Nova Iorque, aproveitei disso, não se fumei em lado nenhum já nessa altura e portanto tinha uma vida muito regrada e ia correr todos os dias para não me lembrar de fumar, e os sliders estavam ali, apareciam e eu gostava muito, comia acho que quase todos os sábados ou um hambúrguer ou sliders era quase sempre o meu almoço, e resolvi adaptar um bocado a ideia e trazer para Portugal. Foi uma coisa que foi amadurecendo e mesmo quando eu estava a trabalhar na Motengil fui tendo a ideia, fui trabalhando a ideia e que depois apareceu. E tu, quando falamos dos sliders, que era uma empresa que tu também lançaste, depois não correu bem e usas muitas vezes isto como um exemplo. Tu fazes isto para que em Portugal as pessoas tentar mudar aquela mentalidade que falávamos há pouco das pessoas, faz isso para as pessoas perceberem que realmente errar é humano e até faz parte. Um bocadinho, uma parte do enquadramento que eu disse, a questão do julgamento e de que de facto errar faz parte da vida e temos que errar. Também não sou daqueles que digo que toda a gente devia passar por essa experiência porque é má e portanto quem puder evitar acima de tudo que evite, porque é uma experiência má. Principalmente, o negócio foi ótimo quando abrimos a primeira loja e depois tudo que tive, um dos meus melhores amigos foi quem investiu no meu negócio, o Manel, e portanto para além de ter falhado o negócio, desiludir uma pessoa que é uma coisa que eu não gosto de fazer, desiludir uma pessoa que foi próxima e que acreditou em mim, pessoas que acreditam em ti e que de facto falhas, é para mim uma coisa que não sei se está bem ou mal, mas que me custa um bocado a fazer. E o processo de facto depois de expansão eu não fiz, foi muito rápido, abrimos 4 lojas num ano. O primeiro negócio correu otimamente bem no mercado, bom sucesso no Porto, foi sempre lucrativo. O processo de expansão perdemos completamente o controle, viemos para Lisboa, fomos para Coimbra
com 4 lojas, acho que 3 no mesmo ano e depois a outra no ano seguinte, mas pronto, e quando aquilo começou, e com um plano de negócios muito indexado à experiência que eu tinha com uma loja, quando aquilo começou a correr mal, correu mal. Como experiência de vida, eu acho que é importante nós percebermos onde é que erramos, e acima de tudo nos projetos seguintes perceber como é que vamos fazer diferente e como é que vamos evoluir enquanto pessoa. E o exemplo é que as pessoas devem, com calma, há um estigma grande ainda em relação a falências e erro em Portugal e a julgamento, claramente que o há, que as pessoas devem arriscar. É óbvio, Francisco, que eu quando digo que a minha família também me proporcionou isto, proporcionou-me uma capacidade de poder falhar, que há pessoas que também, eu tenho alguma atenção a passar a mensagem, porque há pessoas que não têm espaço para falhar, não é? Não podem. Eu não passei fome, não dormi na rua, aliás, continuei a ter um filho, continuei a ter uma casa, continuei a ter o filho a estar no colégio e continuei a ter tudo isso porque a minha mãe, e neste caso a minha mãe, tinha condições financeiras para isso e para me apoiar. E, portanto, é importante quando pensamos este espírito empreendedor que é importante, mas também quando damos o exemplo, perceber que há pessoas que não o podem fazer, porque senão, se não tivesse o apoio familiar que eu tenho, portanto, nisso mais uma vez senti-me um privilegiado, teria sido uma questão muito complicada mesmo de ser gerida. Tu dás muita importância à persistência, à determinação, à resiliência. Que outros atributos ou qualidades é que tu também valorizas? Acho que a empatia, hoje em dia enquanto gestor, enquanto empresário, a empatia, cada vez mais tentar ouvir. É verdade que depois quando passei para o negócio da saúde mental, que foi fundado pela minha mãe, que é o negócio em que estamos hoje, que eu trabalho como dedico hoje, além da restauração, mas principalmente esse negócio, comecei também a ler mais sobre o tema e a questão da empatia, de sabermos ouvir, não é? E acho que isso é um tema muito importante para nós que estamos a liderar projetos, saber ouvir as críticas que têm e que muitas vezes não são pessoalizadas em nós, mas são críticas à nossa tomada de decisão ou coisas que nós achávamos que eram melhor para a empresa e não são, e sempre encorajar as pessoas a que sejam autónomas e que decidam. Eu tento, tal como os meus filhos no trabalho, sempre que há um erro, tentar que as pessoas percebam o porquê de que fizeram um erro, que errar faz parte. Obviamente, nós nas empresas há certos erros que não podemos tomar porque o custo é enorme, mas temos que ser decisões ponderadas. Mas no dia a dia nós vamos decidindo muitas coisas e vamos errando muitas vezes, e acho que eu tento ser essa característica, acho que é importante. E como é que tu chegas depois à ANGE e a Presentães? Na altura convidaram-me para estar na direção anterior, que era o presidente, o Adelino, foi o Zé Pedro Freitas que me convidou, que depois entretanto ficou presidente, e na passagem de uma direção para outra, portanto, no final do mandato, numa conversa surge a oportunidade com o presidente da altura, com o Zé Pedro, e com algumas pessoas que estavam para fazermos uma lista e para eu encabeçar uma lista. E tu tinhas experiência associativa ou foi uma coisa que... Primeira experiência associativa. O que é que te incentivou? Qual é que foi aqui a motivação para te juntares à Associação A motivação, Nacional? na altura, o convite que vem de uma pessoa que mais uma vez que eu conheço, que era o Zé Pedro, que era vice-presidente, e eu acreditei que a ANGE tem uma força grande no Porto, tem uma marca forte, não é? A Associação Nacional de Jovens Empresários tem uma marca muito forte, que eu ia conhecendo, também já tinha o meu perfil, já estava a ser empresário, portanto já era associado da ANGE, e portanto quando surgiu o convite para entrar na direção, gostei, senti-me bastante, gostei muito do convite que me fizeram. E depois, quando apareceu a questão de presidente, é óbvio que é diferente ser presidente e diretor numa associação sem fins lucrativos, e que nós somos não executivos e não remunerados, é completamente diferente. Mas foi um desafio que eu aceitei e que também mudou. Acho que a New York Sliders é um ponto que eu sinto marcante, falando em vida profissional. A New York Sliders é a presidência da ANGE é claramente, que vai acabar agora em junho, é outros pontos que eu vejo como marcante. Tu começas num mês em que rebenta o Covid, fevereiro de 20, Portugal no... Fashion, que é um dos principais, foi final de fevereiro de 20, agora não me lembro, Portugal Fashion em março. A primeira grande decisão que eu tive foi cancelar o evento, e foi uma fase muito complicada, quer a nível empresarial, nas nossas empresas também foi por saúde mental, que nós deixamos de ter clientes, deixamos de ter escola, os miúdos em casa a ter escola em casa.
com uma associação que eu não percebia ainda grande coisa de como é que ia acontecer e como é que era o caminho, e que sempre com os problemas que as associações têm em Portugal. E foram estes 3 últimos anos, acho que desafiantes e muito acelerados, chamamos assim, sempre com muitas coisas a acontecer. Mas sim, mas hoje é um ponto que marca, que me transforma. Eu acho que o que eu vou tentando trazer das experiências que eu tenho na vida, boas e más, e espero que cada vez mais tenha boas experiências, que também que a experiência de vida me ajuda a fazer isso, é tentar trazer o que é que, quando olho para trás, tentar perceber o que é que elas mudaram, não é? E essa da Ange foi diferente. Liderar um órgão colegial, uma coisa que não é nossa, não é a nossa empresa, é muito mais de debate, de discussão de ideias, a tomada de decisão é completamente diferente. Eu que vinha habituado de liderar uma PME portuguesa em que a tomada de decisão é quase direta, não é? E portanto, sobre isso também, obviamente, a questão da relação e da oportunidade que a Ange me deu de estar aqui hoje entrevistei o Primeiro-Ministro, estive com empresários de topo, como estou hoje aqui, e, portanto, coisas que eu tenho plena noção que foi a Ange que me trouxe. E que obrigado pela parte que me toca. Não, isso é uma realidade. É uma realidade e, portanto... A empresa da qual tu és CEO, que é a Psicoespaço, não é? Isto é uma empresa que tem já mais de 20 anos, fundada pela tua mãe. Como é que surgiu esta ideia? Este é o projeto que nós estamos agora. A minha mãe monta a empresa, a minha mãe tirou o curso mais tarde, eu já estava... Eu e a minha mãe temos 21 anos de diferença, portanto são... E a minha mãe e o meu pai, ou seja, os dois da mesma idade, 22, vão fazer agora 65 este ano. Portanto temos aqui uma coisa muito próxima. Eu, quando olho, às vezes vejo... Hoje em dia tinha um filho na faculdade e o meu filho tem 11 anos e, portanto... É sempre estranho. A minha mãe em 2016 ou 2017, eu sempre fui acompanhando o projeto da minha mãe, ela fundou sozinha e desenvolveu, eu estava na faculdade, não ligava muito, apesar de ser sempre com o tema de conversa que tínhamos em casa. A mãe sempre debateu bastante o tema. Depois em 2016 ou 2017 a minha mãe, não sei porquê, mas também convida-me, ou falamos, eu passar a ter uma função mais ativa dentro da empresa. E a empresa, já falaste um pouco, mas queres sim, nós dedicamos a saúde mental, damos consultas de psicologia, terapia da fala, estamos bastante ligados a jovens, temos também, agora estamos a lançar a parte nova para a área mais corporativa da saúde mental. Não? Sim, a Integral, que é a nova marca que vamos lançar, já lançamos para além da Psicoespaço, e é um projeto que eu acho que esse não sei como é que me vai definir, que ainda estou nele, mas é um processo bonito. Acho que a minha mãe... É um processo no total bonito, mas com muitas pedras. Acho que isto... eu tenho uma relação fortíssima com a minha mãe. Fiz férias com a minha mãe, eu e a minha mãe, várias vezes que passeamos os dois, porque também temos uma relação muito próxima. A minha mãe fundou, eu em 2017 entrei, e há um choque de ideias, claro, de uma transição geracional que eu tenho defendido há muito tempo na Ange, que é uma das nossas bandeiras, e que eu vivi de perto, às vezes, o que é difícil fazer esta transição geracional. Qual é o papel da tua mãe neste momento no Psicoespaço? Pronto, a Psicoespaço foi em 2017 e em julho deste ano fomos investidos por um fundo espanhol com base em Madrid, comprou posição minoritária, 45% do capital, e portanto a minha mãe neste momento faz a coordenação do Conselho Clínico e todas as diretivas de bem trabalhar e de bem executar o processo clínico de saúde mental. Neste momento é o projeto da minha mãe, estar atenta a tudo o que se faz de melhor nesse mundo fora e ter a linha clínica definida. Mas houve aquela parte da passagem do testemunho que é sempre um processo doloroso, e foi doloroso, e por vezes até beliscou a nossa relação pessoal, porque depois nós não conseguimos estar numa reunião no dia 23 de dezembro, isto é um exemplo, não sei se aconteceu ou não, mas no dia 22 ou 23 de dezembro, e depois de passarmos o Natal como se nada tivesse acontecido, quando tivemos uma reunião... É difícil. Quando tivemos uma reunião difícil e que foi difícil e que se perdeu claramente ali um bocado fomos um bocadinho mais além do que devíamos ter ido, e depois é difícil digerir, ir almoçar ao domingo ou passar o Natal, ainda mais quando eu e a minha mãe temos uma relação tão próxima. Beliscou. Acho que soubemos, e a minha mãe nisso também. Há muitas coisas que eu disse que não gostei, mas que depois conseguiu ir muito bem ver. Conseguimos nos organizar, tivemos apoio de alguém que nos ajudasse a estruturar o nosso modelo. Depois, com a entrada do fundo, tudo ficou mais profissionalizado, mas já estávamos estruturados, aí já tinha passado, eu diria que já tinha passado o turbilhão.
Minha mãe tem um mérito incrível naquilo que fez. Eu herdei, ainda não herdei, quer dizer, porque a minha mãe felizmente ainda está cá, mas é uma forma de dizer, quando cheguei à Psicoespaço, ela sempre foi uma empresa boa para trabalhar e portanto e rentável, e portanto acho que isso é mérito da minha mãe. Eu apenas peguei no barco e continuei, e acho que esta aprendizagem, não sei como é que acabará o projeto. Agora estamos numa nova fase desde julho, portanto começamos depois de férias em agosto, começamos agora o ano passado em setembro este novo projeto com os nossos novos sócios, e que eu estou a gostar muito. Acima de tudo estou a aprender muitas coisas com eles, de como estruturar uma empresa, como nos prepararmos melhor, e vamos ver como é que corre. Estou bastante motivado para este novo desafio, mas acho que é um projeto bonito, não é? Fundado pela minha mãe, e que e há respeito recíproco entre os dois. Sim, sempre houve respeito. Acho que nunca... Eu não sei onde é que está a linha que se passa com uma mãe, não é? Nós podemos discutir a linha do que se passa ou que não se passa. Nunca houve mágoa, sempre que soubemos resolver. Houve alguns dias que não falamos um com o outro, que falamos todos os dias. A minha mãe liga-me 2 ou 3 vezes por dia, mas houve ali alguns 2 ou 3 dias que não falamos nem sequer ao telefone, e portanto se calhar tínhamos que passar o nosso período de afastamento. Sempre fomos conseguindo. Erramos muitas vezes na mesma coisa, que isto é o que acontece nas empresas familiares. Vamos errando na mesma coisa porque somos mãe e filho, mas no fim, que é o que eu acho que é o mais importante, conseguimos resolver as coisas e fazer o melhor, que eu acho que é para a empresa e para a nossa vida familiar, que também é a minha mãe é mais que empresária. Isso é o mais importante. Muitas vezes é mais fácil porque estamos todos a remar no mesmo sentido. Sim. Somos família também. E quando é difícil, os problemas felizmente eram problemas quase às vezes eu vou dizer, não sei se ego é a palavra mais certa, mas de poder. Às vezes acontece nas empresas pequenas, naquele pequeno poder, como chamamos assim, e foi difícil às vezes gerirmos essa questão. Há uma coisa que é certa: sempre que houve uma questão difícil dentro da empresa, a união acontece sempre, e nós imediatamente fomos isto. E eu agradeço muito à minha mãe, muita coisa que tenho. E acima de tudo, nesta parte da entrada dos novos sócios, a confiança que a minha mãe depositou em mim para liderar o processo todo, porque a minha mãe não é psicóloga, não é gestora, e portanto ela confiou em mim, e que não deve ser fácil aceitar, porque pronto, é o menino dela, apesar de tudo, ela que o criou. Olha, Alexandre, aqui neste nosso podcast nós temos também aqui já por hábito, pedir aos nossos convidados para trazer um objeto, ou uma memória, ou um cheiro, qualquer coisa que faça lembrar dos anos 80, ou pelo menos da sua infância / adolescência. O que é que tu trazes aqui hoje para nós? Eu acho que a questão que eu me lembrava muito, pensava nisso, era de jogar o Championship Manager, que acho que é um jogo que marca a minha geração de 80 e das horas que passaram. Foi assim uma geração que aparecem as consolas, não é? Nós passamos aquela transição da televisão para a consola. Também jogava a consola, mas claramente as horas no computador com os amigos a fazermos o Championship Manager e aquele grafismo que tinha, que eu gostava muito, e que acho que me lembro bem que define um bocadinho a nossa geração. Não define, mas que pronto, que muita gente jogou. Marcou-nos a todos. Marcou, claro. Exato. Olha, e tu fazes desporto? Faço. Ali alguns que fazes padball. Já jogavas padball? Jogava, agora hoje em dia. O que é padball já agora? Padball é quase como o paddle, mas jogado com o pé e com a cabeça. Na altura, quando eu comecei, jogava. Hoje em dia, eu tinha um amigo meu que tinha um centro de padball e que eu jogava muito. Agora não. Hoje em dia faço boxe amador, é o meu desporto, boxe, que eu adoro. Recentemente inscrevi-me numa coisa de kart completamente amador, que sou muito mau naquilo, mas que manda no sábado. Tive uma corrida e fiquei muito zangado comigo mesmo, porque fiquei em 23º de 30 e portanto está a ser um bom exercício, mas gosto, e também vou tentando ter esse hobby ao sábado de manhã, uma coisa amadora, completamente amadora, mas com um nível de condução grande, mas que eu tenho gostado. A tua gestão do dia a dia, como é que é feita entre as tuas empresas, a educação dos teus filhos, que tu disseste e bem que é a tua prioridade, e também esta parte mais lúdica, como é que tu fazes Sim. isso? Como é que tens algum truque que queiras partilhar connosco? Eu sou divorciado, e portanto nós temos metade do tempo. Portanto há uma semana em que os miúdos, o Francisco e a Margarida estão com a mãe. Não é muito bom truque, estou a brincar. mas só para enquadrar aqui, às vezes procuro sempre que saio, por exemplo, nesta semana, sempre que saio do Porto, aproveitar as semanas em que não estou com ele, e quando estou com eles tento fazer alguma coisa que eu faço sempre. Os meus filhos à sexta-feira têm música, e portanto quando estou comigo eu vou
levo-os ao colégio todos os dias de manhã, como é, naturalmente, mas à sexta-feira vou buscá-los e não faço. Estou com eles, levo-os à música, tento o máximo possível não estar no telemóvel, não cumpro, mas pronto, mas tento, mas estou com eles, vou buscá-los à música, a seguir vamos lanchar a qualquer lado e vamos para casa. Em relação à ANGI e às empresas, eu basicamente o que eu faço é sempre que tenho a minha questão profissional, nós temos clínicas espalhadas pelo país, tento sair do Porto, ir às clínicas para estar, e normalmente tento uma vez por semana estar na ANGI, depois acaba por ser mais porque partilho um bocado do escritório da ANGI também para fazer coisas do dia a dia, portanto há alguma mistura de tempo. Cada vez mais tento ter. Eu vi também no teu último podcast, tive um problema enorme de insónia e foi um tema muito difícil de resolver, e é uma coisa que eu deixo às pessoas, um conselho é, se o tiverem, resolvam-no rápido, porque depois aquilo fica num nível... É um bom conselho, esse é um bom conselho. Rápido, a sério, rapidamente. Não tenham problemas, eu sei que trabalho em saúde mental, mas não tenham problemas em consultar um especialista, porque eu demorei muito tempo a chegar e depois foi muito difícil resolver o problema, e tento ter sempre a minha rotina, tomar sempre um pequeno almoço com muita calma. Isto que eu vou dizer é verdade, vejo todos os dias assim que notícias de manhã a tomar um pequeno almoço. Bem, é verdade, isto eu gosto de ver assim, longe do telemóvel. Mais uma vez, o telemóvel é das piores coisas para a insónia e para a ansiedade. O tempo que passamos no WhatsApp tu sentes, tu que estás nesta área, sentes que não é uma evolução, mas uma degradação da saúde mental das pessoas nos últimos anos, desde o Covid? E, os números são claros. O Covid trouxe, e acima de tudo nós ainda não percebemos, tanto na questão das aprendizagens, tem-se falado muito no debate político e eleitoral da questão das aprendizagens da recuperação, ainda não sabemos muito bem o real impacto que teve naquela geração dos meus filhos, que tinham 5 anos ou 6 anos quando foi o Covid, mas tem um impacto grande na questão da saúde mental. Mudaram-se muitas rotinas, a questão mais do teletrabalho, de todas as rotinas que se mudaram, e acima de tudo de perceber de muita gente que passou muito tempo sozinha e portanto pensou muito mais, teve mais tempo para pensar e para, não sei, para se questionar. Eu acho que a degradação da saúde mental também, a aceleração dos nossos dias, não é? E da nossa sociedade, e a forma acelerada como nós vivemos, acho que tem degradado muito a saúde mental. Os jovens mais que as outras gerações? Eu acho que os jovens, acima de tudo, têm hoje em dia lá está, nós falávamos do estigma de falhar. A saúde mental é um estigma claríssimo na sociedade portuguesa ainda, não sei se na mundial, ok, menor, mas na portuguesa existe, e os jovens já têm menos este estigma, jovens das gerações acima da nossa já vão com mais regularidade, lá está, como é o tema da insónia, já veem o problema como um problema de saúde e já o atacam mais cedo, porque depois aquilo, a certa altura, é uma doença crónica, não é? Como é a pressão arterial ou a hipertensão ou o diabetes, e portanto eu deixar aqui a ressalva que eu não sou técnico, portanto não quero estar aqui com questões muito, muito técnicas, e peço desculpa se algum técnico estiver a ouvir e eu não quero entrar, peço já desculpa, mas acho que mais cedo, acima de tudo, pelos números que eu conheço e que estudo, em relação aos números, acho que mais cedo tem a potência de trabalhar a sua saúde mental, e acho que isso que é importante. Tu há bocado dizias que estás quase a acabar o teu mandato. Tu fazes planos para o futuro? Tens planos? Agora tenho um plano com os meus novos sócios que mais uma vez, não gosto de desiludir as pessoas, e espero que da outra vez não corra assim tão bem quando investiram em mim e na minha empresa. Espero que desta vez, acho que vai correr bem. Vai ser o meu projeto em que me vou dedicar de corpo e alma quando deixar a ANGI em junho. A vida também me vai ensinando que às vezes nem tudo programamos, e estou naturalmente aberto a ideias e projetos que venham. Agora acho que este projeto da Psicoespaço e da Integral tem muito para andar, muito para crescer. E a política não te atrai? Eu ouvi sobre saúde mental um podcast do João Vieira de Almeida, da VDA, que eu achei muito interessante uma coisa que ele disse. Ele disse: eu adoro duas coisas em que não sou praticante, que é a religião e a política. E eu ouvi isso e disse: isto de facto é uma coisa que eu acho piada. A política eu acho muita piada. E agora tens já competências que foste ganhando. Sim, exatamente. Anos, eu acho que para começar nós então, enquanto dirigente associativo, eu não sou político praticante, nunca tive militância partidária. Mas faço política, não é? Numa entrevista que dou, estou a fazer política, a tentar influenciar, no bom sentido, as decisões. E gosto muito dessa questão política. A questão mais a política ativa
neste momento não está claramente no horizonte, mas nós não descartamos nada na vida e não sei se um dia, se aparecer a oportunidade, não sei o que é que poderá ser, mas neste momento, claramente nos próximos 5 anos, pelo menos, o meu projeto será a Psicoespaço e a Integral. Se fosses primeiro-ministro, o que é que tu farias para que os jovens que emigraram, entretanto, para os fazeres regressar e terem boas condições para viver aqui? Olha, eu acho que é uma coisa que é fundamental e que nós tivemos no âmbito de ANJs com os 2 principais partidos, e que um deles seguramente será governo, e que uma coisa que temos vindo a defender para trás é a questão da transição geracional. Das empresas boas em Portugal, o que se nota é que quem fez uma boa transição geracional da geração anterior para a nossa teve sucesso. E nós, infelizmente, nas PMEs portuguesas, quando falamos de especializar a economia, de ter um desígnio, de sermos bons num setor qualquer, eu acho que nós em primeiro lugar, temos que fazer a transição geracional. E eu diria, e disse isso ao futuro primeiro-ministro, seja ele qual for, que é, primeiro façam a transição geracional e tragam isso. Porque os jovens, eu acho que imigram. A grande razão é a questão do rendimento disponível, não é? Dos salários, casa, tudo o que for rendimento, mas também emigram porque não têm acesso à tomada de decisão e a sentirem-se importantes dentro das organizações, não é? Principalmente PMEs, nós falamos de um tecido empresarial português com uma média, não sei se agora vou dizer bem, depois pode haver o fact-check, mas acho que é menos de 3, se não me engano, a média das empresas em Portugal, ou à volta de 3, posso não estar completamente certo. Portanto, empresas pequenas e não têm espaço para se sentirem importantes dentro dessas organizações. Não é só um tema do governo, também é um tema do tecido empresarial e da sociedade portuguesa. É um tema do tecido empresarial e da sociedade portuguesa. Acha que o governo pode e deve liderar este tema com medidas concretas, ou então nem que seja, porque é difícil encontrar medidas no enquadramento fiscais. Ok, nós podemos trabalhar, como temos a ideia de falar da questão de benefícios fiscais na questão dos órgãos sociais para as PMEs que tenham jovens com menos de 40 anos a liderar. Isso é coisas que pode ser feito, pode ser importante, mas acima de tudo liderar a dinâmica junto às confederações empresariais e lançar o tema para cima da mesa, porque muitas vezes as coisas avançam quando alguém lidera, e o governo eu acho que devia liderar e acreditar nisto e perceber que para especializar a economia a geração está mais bem preparada. Nós usamos chavão, não é? A geração mais bem preparada de sempre é esta, mas eu acho que e ainda bem, porque quando nós se calhar vamos falhar enquanto sociedade, quando a geração dos nossos filhos ou a geração a seguir à nossa não estiver mais bem preparada do que a nossa para os desafios da sociedade, quer seja a nível cultural, educacional, qualquer um deles. Tu falas muito em transição geracional e bem, mas não é verdade que tem sempre havido um choque geracional, choques entre gerações, isto não é inevitável? É inevitável, só que eu acho que em Portugal, na maior parte das empresas, está a demorar muito, não é? Historicamente, a história tem sempre uma marca em nós, não é? O que é que acontece? O grande boom empresarial em Portugal, eu diria que entrada na União Europeia, 86, final dos anos 80, 90, e portanto muitas dessas pessoas que construíram as empresas nessa altura, e falando de PMEs, ainda são as pessoas que têm 60 e tal, não é? Ainda estão na tomada de decisão, e têm os filhos com 35, 40 anos e os jovens que já nem são nem os jovens jovens da geração de 80 que estão preparados para fazer a tomada de decisão e estão mais bem preparados porque estudaram mais, porque têm outra vontade para trabalhar sem ser com dívida bancária, com outras fontes de capital, com maior abertura à dispersão de capital, a entrada de sócios, que tudo isso que culturalmente em Portugal nós não temos, e acho que a geração tem. Agora, o choque geracional, ele acontece. Eu acho que em Portugal, na questão empresarial, não aconteceu, e há muitos exemplos de empresas que fizeram bem a transição geracional, e depois os resultados acho que se veem. Nas PMEs tem sido mais difícil, é uma coisa que nós batemos ali sempre, pum. E tens 42 anos, não é? 42. E consegues ter empatia com 42 anos, com jovens mais novos do que nós, e perceber os seus desafios, as suas motivações? Ou tens pessoas também na tua direção ou próximas de ti na ANJs porque também eu sinto, tenho sobrinhos de 20 e tal anos, que sinto claramente pelo facto de serem mais novos, e isso é a geração Z ou os millennials, sim, que têm outro tipo de desafios, de ambições, de motivações. Tu consegues ter essa empatia também? Sim. Acho que
E eu ontem almoçava com uma pessoa que me dizia que, também da nossa idade, mais ou menos, mais ano, menos ano, em que dizia que de facto, e que tem uma empresa já grande, e que dizia que os desafios muitas vezes já não são, as pessoas até nem oferecem a promoção ou para team leader ou para uma coisa ou qualquer, diziam, não, eu prefiro estar na minha posição e não quero ser promovido. Sim, acho que temos que ter empatia. Acho que as coisas que aquela geração a seguir à nossa quer são diferentes da nossa, e nós devemos sempre respeitar essas opiniões diferentes e acima de tudo percebê-las. Agora é tentar. A minha irmã tem 24 ou 25 anos, desculpa, a minha irmã não se tem na idade, mas de facto ela é muito mais bem preparada do que eu em muitas áreas, Francisco, na capacidade de apanhar informação, de ir procurar informação, de rapidamente se enquadrarem. Já nem falo depois da geração dos meus pais, não é? Ou dos nossos pais, mas a facilidade com que têm acesso à informação, em que a informação em 10, 15 minutos está disponível, e hoje em dia com as fontes de inteligência artificial que existe, isto é claramente um ativo que nós temos que devemos usar. E portanto eu acho que sim, tenho empatia, tento perceber quais são também as pessoas que trabalham comigo diretamente. E nós temos pessoas bastante jovens a trabalhar no grupo, no Psicoespaço. Quais são as que querem? E já não é a primeira pessoa que oferecemos uma também interna e que depois não quer, ou porque vai ter que se deslocar, porque prefere estar mais perto da família, ou porque, seja o que for, o dinheiro muitas vezes não é o que procura. E também algumas pessoas não gostam da responsabilidade de liderar projetos. E é verdade que eu sempre gostei, mas pronto, cada um gosta do que gosta. Vamos para a última pergunta e vamos esquecer o que tu acabaste de dizer, que esta geração é a mais bem preparada de todas. Alexandre, porquê é que a geração da 80 é a melhor de todas? Eu acho que nós fomos como estava a dizer no início, uma geração que cresceu numa fase muito interessante do nosso país, não é? Havia empresas a crescer, havia uma classe média com pujança, houve uma abertura ao mundo, e portanto nós fomos aquela primeira geração mais globalizada no sentido do país mais geral, em que teve acesso a outro mundo e a outros caminhos, e a viajar e a conhecer novas realidades. Isso tornou esta geração com muito mais mundo que a anterior, que eu acho que é uma coisa que é fundamental, mais do que as aprendizagens que temos, é a nossa capacidade de ter mundo. E com fome, não é? Acho que isso é uma geração que cresceu numa altura em que se desenvolvia, que havia muitos projetos a acontecer, o dinheiro da União Europeia, o país a desenvolver-se, a entrar para a frente, a andar mais para a frente naturalmente nessa altura. Portanto, fomos, lá está, quando digo a questão dos governos e do ambiente político, tudo combinou. Continuo a achar a questão da geração a seguir. Vamos ver, quando fizer esse podcast da geração 90, não sei se farão ou não, o que dirão, mas eu acho que foi uma época boa para crescer e para... Gostei bastante de ser gosto bastante de ser da geração de 80, e acho que os anos 90 foram uns anos muito interessantes para sermos jovens. Acho que acima de tudo foi muito bom. Alexandre, muito obrigado por teres vindo aqui foi um gosto enorme, Francisco. A geração 80. Este episódio teve sonoplastia de João Martins, produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de Nuno Fox. O grafismo da capa é de João Carlos Santos, a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.